Os arqueólogos frequentemente encontram artefatos ou estruturas que os deixam perplexos, pois a extensão de nosso conhecimento histórico permanece fragmentada. Existem grandes lacunas em nossa compreensão do passado e é difícil decifrar o propósito ou a construção de algumas relíquias deixadas por nossos ancestrais, gerando muita especulação entre os especialistas. Esses mistérios continuam a confundir os pesquisadores até hoje, como evidenciando pelos muitos objetos enigmáticos apresentados neste vídeo. Sayhuite é um sítio arqueológico pré-colombiano localizado em Abancay, uma província da região centro-sul peruana de Apurímac. Esse local foi datado do período do Império Inca, que floresceu entre os séculos XV e XVI DC. O objeto mais notável em Sayhuite é o monólito de mesmo nome, uma rocha misteriosa com muitos pequenos entalhes. O nome Sayhuite tem sua origem na palavra quichua, Sayhuayata, que se traduz como lugar de orientação. Localizado no topo de uma colina chamada Concacha, o local já abrigou um santuário fechado. Tudo o que resta deste santuário hoje é sua plataforma elevada, na qual o monólito Sayhuite pode ser encontrado. O monólito Sayhuite não é a única pedra esculpida na área. No vale abaixo do local, há um grupo de rochas conhecidas coletivamente como Rumi-Uassi, que significa Casa de Pedra. As esculturas no monólito de Rumi-Uassi podem ser descritas como geométricas e consistem em degraus ou canais. O monólito mede cerca de 2 metros de comprimento e 4 metros de largura. Como o monólito não é um afloramento rochoso natural, pode ter sido transformado para lá. A pedra parece ter sido movida, talvez por saqueadores, em algum momento no passado. Além da questão de sua localização original, os estudiosos não têm certeza de onde ela pode ser originalmente colocada. Ele atraiu muita atenção graças às suas esculturas. Na superfície superior do monólito, podem-se observar mais de 200 figuras zoomórficas e geométricas. A maioria dos primeiros representa répteis, felinos, mariscos e sapos. Alguns estudiosos argumentam que a escolha desses animais tem um significado simbólico que teria sido compreendido pelos incas. Além das figuras zoomórficas, há também esculturas geométricas no monólito. Estes foram interpretados como representações de terraços, lagoas, rios, túneis e canais de irrigação. Se assim fosse, então pode-se dizer que a pedra representava uma maquete de paisagem. Alguns até levaram essa interpretação adiante, sugerindo que o monólito Sayhuite foi usado como modelo topográfico para a hidráulica. O monólito também foi usado para fins religiosos ritualísticos. Foi teorizado que, se rituais fossem realizados no local, eles poderiam estar associados à canalização da água e à obtenção das chuvas. Em qualquer caso, no entanto, o monólito Sayhuite continua sendo um mistério intrigante e, sem dúvida, as pessoas continuarão a especular sobre ele, desde seus criadores até a sua função nos próximos anos. Os antigos egípcios foram uma das culturas mais notáveis do Velho Mundo. Em termos de arte, arquitetura e ciência, eles estavam anos-luz à frente de quase todos os outros, tanto que os historiadores modernos não conseguem entender de onde veio seu conhecimento. Mesmo agora, existem muitas descobertas egípcias antigas que historiadores e cientistas lutam para racionalizar. E você as verá neste vídeo. De acordo com os textos religiosos antigos, a Arca da Aliança é um baú de madeira coberto de ouro descrito no livro do Êxodo, como contendo as 2 tábuas de pedra dos 10 mandamentos. E se a Arca da Aliança fosse de fato real e tivesse uma conexão misteriosa com uma das estruturas antigas mais enigmáticas da superfície do planeta, a Grande Pirâmide de Gizé. Nomeado em vários versículos da Torá e da Bíblia, a arca permanece um grande mistério para os historiadores. Sabemos que era um dispositivo poderoso, então o que sabemos sobre a Arca da Aliança? Naquele momento, Deus forneceu a Moisés instruções exatas sobre como construir a Arca da Aliança, um dos mais enigmáticos aparelhos da história da humanidade. Curiosamente, existem numerosos pesquisadores que sugerem que se os detalhes de construção da arca são exatamente aqueles que foram registrados no passado, então a arca se assemelharia basicamente a um capacitor elétrico com 2 eletrodos separados por drivers isolados.
A arca inteira era banhada a ouro e uma coroa de ouro foi colocada em volta dela. 4 argolas de ouro foram presas aos seus 4 pés, 2 de cada lado, e através dessas argolas foram colocadas bastões de madeira de acácia banhados a ouro para carregar a arca. Suas dimensões são descritas pela Bíblia: 45 polegadas por 27 polegadas por 27 polegadas. Estranhamente, acredita-se que a Grande Pirâmide de Gizé pode ter sido profundamente ligada à Arca da Aliança, e existe uma hipótese de que a Grande Pirâmide de Gizé teria sido usada para abrigar a Arca da Aliança. Curiosamente, esse é o volume exato da Arca de Pedra ou caixão de pórfiro da Câmara do Rei na Grande Pirâmide do Egito. Curiosamente, as fundações da pirâmide têm uma construção totalmente resistente à expansão do calor e aos terremotos. Alguns pesquisadores acreditam firmemente que a Arca da Aliança poderia ter sido algum tipo de dispositivo avançado usado dentro da Grande Pirâmide, que converteria toda a construção em uma enorme usina. Além do valor histórico que a Arca Perdida possuiria, muitos acreditam no poder tecnológico do objeto. A arqueologia é uma disciplina fascinante que nos permite aprender sobre as nossas raízes e entender melhor como as sociedades humanas evoluíram ao longo do tempo. Além disso, o trabalho dos arqueólogos também é importante para a preservação do patrimônio cultural e histórico de várias civilizações ao redor do mundo. Essas descobertas abriram um novo capítulo na história da região e deram aos arqueólogos e os aficionados por história um vislumbre do passado. O Parque Nacional de Bandhavgarh, na Índia, é conhecido por sua beleza natural e é um destino popular para os entusiastas da vida selvagem. No entanto, em setembro de 2022, o Levantamento Arqueológico da Índia, ASI, descobriu algo ainda mais fascinante: um tesouro de achados arqueológicos que lançam luz sobre a rica história da região. O Parque Nacional de Bandhavgarh está espalhado pelas colinas de Vindhya, em Madhya Pradesh. O Parque Nacional consiste em uma área central de 105 km² e uma área tampão de aproximadamente 400 km². O Parque Nacional de Bandhavgarh é conhecido pelos tigres reais de Bengala. A densidade da população de tigres em Bandhavgarh é a mais alta conhecida na Índia e no mundo. O Parque Nacional era a antiga reserva de caça do Marajá de Rewa e é atualmente um famoso centro natural para os tigres brancos. Mas o que também é muito interessante são os nomes de cidades antigas como Mathura e Kaushambi, localizadas em Uttar Pradesh, encontradas em registros antigos que eles documentaram. O levantamento arqueológico da Índia revelou fotos das antigas cavernas e templos nas mídias sociais, mostrando os restos de estruturas budistas com inscrições em murais. Uma estupa votiva e um fragmento de pilar budista contendo escultura em estupa em miniatura, que remonta aproximadamente ao século II e 3 DC, foram documentados como parte desta exploração, de acordo com informações compartilhadas. Além disso, 46 novas esculturas também foram documentadas e 10 já foram relatadas antes desta exploração de 2022. De acordo com a equipe de pesquisa, um total de 35 templos foram documentados, 9 anteriores e 26 templos ou restos de um templo do período Kalachuri na última exploração. 2 novas matemáticas Shaiva do período Kalachuri, 9º e 11º século DC, e 2 novas estupas também foram documentadas. Nomes de reis importantes mencionados nas inscrições antigas incluem Mahara Shri Bhimsena, Mahara Potasiri e Mahara Batadeva. 24 inscrições Brahmi, datadas do século II a 5 DC, foram documentadas. O nome de Mathura foi mencionado na escrita Brahmi, disse o arqueólogo superintendente Sr. Shivakant Bajpai, acrescentando que as inscrições também estão em Nagari e Shankalipi.